Olá pessoal, estamos aqui com a nossa primeira prática do projeto Tutoria na disciplina de Bioquímica aplicada à agronomia, e hoje a gente vai ver o conteúdo de pH. Por que é importante a gente medir pH? O pH ele fornece para a gente dados de como está a nossa solução. Se a solução está ácida, se a solução está neutra, se a solução está básica. E qual a importância disso? Diversas dentro da nossa área, Primeiro, se a gente tem qual a condição biológica que a gente encontra, se a gente vai conseguir fazer alguma reação, se alguma enzima vai conseguir ter atividade, porque as enzimas têm pH específico de atividade. A gente pode, através da análise, por exemplo, do solo, corrigir a acidez. A gente pode fazer uma análise de acidez em matérias-primas para saber a qualidade dessa matéria-prima, se ela já está degradada, se ela está íntegra, Então, são diversas as aplicações e a importância da gente medir o pH. E existem algumas maneiras de a gente medir o pH. Existe através de uma reação com um indicador e a gente consegue visualizar essa mudança de pH e qual é o pH, E existe um método potenciométrico que a gente consegue medir esse pH com um equipamento que é o pHmetro. Então, pelo pHmetro, a gente coloca o eletrodo dentro da solução e de uma maneira super fácil a gente faz a leitura no equipamento, e aqui a gente tem o pH de 6, 5,96, eu arredondei, tá, gente? 5,96. Esse é o pH dessa solução. Mas vocês podem ver que essa solução tem uma cor. O que aconteceu aqui? Nós preparamos uma solução com um indicador natural, que são as antocianinas, que a gente extraiu do repolho roxo, que vocês encontram aí no mercado, e vocês já devem ter visto. Preparamos um extrato, filtramos o extrato e a gente obteve, então, esse é o extrato do repolho só com água. Então, a gente pode ver que essa coloração do extrato só com água está muito próxima a essa aqui que a gente mediu e o pH está a 5,96. Então, a gente estima aí que esse pH dessa solução esteja muito próximo. Mas vocês podem ver ao lado que temos outras colorações. A gente pegou a mesma solução e adicionou soluções que acabam influenciando no pH e mudam a cor. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem uma solução um pouco mais para o rosa e o pH dela é 6,3. Temos uma solução rosa um pouco mais para o pink, menos para o roxo. E essa solução tem um pH 3,6. E aqui a mesma solução com algo muito mais ácido, com uma solução muito mais ácida, E daí eu vou adiantar para vocês que foi ou vinagre ou limão. E a gente está com um pH de 2,4. A mesma solução em diferentes pHs. Para o lado ácido. Agora, para o lado básico, a gente tem as colorações azul com pH 7,4, verde 8,9, uma solução marrom clarinha com pH 9,4 e uma solução amarela 11,6. Então, a gente tem aqui um indicador natural que foi extraído aí, do repolho. As antocianinas são indicadores naturais
E a gente pode ver que em diferentes pHs elas assumem diferentes colorações. Então é fácil da gente identificar o pH só pela cor que ela expressa, né? Isso é uma maneira. E esse é o indicador natural. Existe um outro indicador que a gente utiliza muito, né, e a nível industrial e em todas as aulas práticas, acho que talvez de química analítica também vocês façam, tem um indicador sintético que a gente utiliza e que também nos mostra a variação de cor. Então falamos sobre um indicador natural, extraído, né, de um vegetal, a gente extraiu do repolho. Agora a gente vai conversar sobre um indicador sintético, a fenolftaleína. Aqui eu tenho uma solução de fenolftaleína, é um indicador muito utilizado em titulações ácido-base. E aqui nesse copinho eu tenho água pura. Então eu vou pipetar uma gotinha aqui desse meu indicador na água e não mudou de cor. A água continuou transparente, né? Então agora a gente vai adicionar um pouquinho de hidróxido de sódio. A gente encontra no mercado hidróxido de sódio, o pessoal compra muito para fazer limpeza de tubulações, desentupir pia, né? E ele é ótimo porque ele degrada a gordura, né? Então desentope mesmo. Então ele é básico, extremamente básico. Vou pingar aqui nessa solução de água com a fenolftaleína. E vejam só que nessa solução em que eu tenho um indicador, a solução ficou rosa. Então a fenolftaleína em pHs acima de 8, ela se apresenta rosa. É um indicador sintético. Agora vamos ver com a adição de ácido, como é que se ela muda novamente. Então, vinagre, que a gente encontra no mercado. Vou só pingar uma gotinha. Então a solução que era rosa deixou de ser rosa porque eu adicionei muito ácido. E a fenolftaleína em meio ácido ela é transparente. E vai ficar assim a vida toda? Enquanto eu adicionar a base vai ficar rosa, enquanto eu adicionar ácido vai ficar transparente? Sim, ela é um indicador, né? Então pH acima de 8, ela vai ficar rosa. Eu vou ter que adicionar bastante NaOH para ela voltar a ficar rosa. Certo? Então, o indicador, ele é muito utilizado quando a gente quer fazer a identificação do pH de uma maneira visual, né? E a gente utiliza muito em titulações de ácido base. Mas se a gente quer algo mais preciso, o ideal é que a gente utilize o pHômetro, que também fornece pra gente o valor de pH, ok? Então, essa é a nossa prática de pH. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem aí nas nossas próximas aulas.